acho que vocês devem estar pensando assim, não acredito que esse é o vídeo de hoje. Pois é, pode acreditar, gente. Depois de eu tanto ter enrolado por aqui e de tanto vocês me pedirem, esse é o vídeo de como eu fiz o meu casamento católico fora da igreja. Vamos lá então, que eu vou contar para vocês como é que foi esta saga que realizou meu sonho, que foi maravilhoso. Vamos lá? Se você me perguntasse há 10 anos atrás onde eu queria me casar, eu ia falar para você que eu queria a igreja mais tradicional de Belo Horizonte. Aquelas basílicas, sabe? Pois é. E por muito tempo eu fiquei pensando assim. Até que um belo dia eu fui convidada para ser madrinha de casamento de uma amiga. E na hora que eu entrei como madrinha em uma dessas igrejas, eu olhei para aquilo e eu falei, gente, que igreja maravilhosa, mas isso não combina comigo. Não é o meu estilo de casamento. Mas enfim, depois daquele dia eu fiquei com aquilo me incomodando, sabe? Mas passou, eu não estava nem noiva na época, chegou o meu noivado, enfim, fiquei noiva e como eu já contei pra vocês outras vezes, eu sou devota de São Francisco de Assis, né? Pois é. Assim que eu fiquei noiva, que foi no mês de junho de 2016, eu e o Guto falamos, nós vamos nos casar na igreja de São Francisco de Assis, que é a mais conhecida aqui em Belo Horizonte como a Igrejinha da Pampulha, sabe? Aquela bem bonitinha. Pois é. Mas, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu fiquei noiva em junho, quando foi em julho, agosto, mais ou menos nessa época, a igreja da Pampulha fechou. Pois é, a igrejinha de São Francisco de Assis fechou para reforma. E assim, aquelas reformas de tombamento que não tem muito data para ficar pronta, sabe? Pois é, e aí eu virei pro Guto e falei, Guto, e agora? Eu acho que isso daí é um sinal pra gente não casar na igreja. Brinquei assim com ele. Mas, gente, nessa mesma época, eu já tinha um blog, né? E eu comecei a postar muitos casamentos que eram ao ar livre. E aquilo começou a me inspirar, e aquilo começou a me dar uma vontade de casar fora da igreja, num ambiente aberto. E eu achei muito bonito. E na época que eu comentei com o Guto também gostou bastante. E eu cheguei a comentar com os meus pais e falar, pai, mãe, eu acho que eu vou me casar, fazer o casamento ao ar livre, no jardim. Eu acho muito bonito. Meus pais gostaram muito, falaram, nós também gostamos, a gente também acha legal. Só que nós gostaríamos que o seu casamento fosse celebrado por um padre. E aí eu falei, tá bom, meu casamento vai ser um casamento católico. Eu cresci na igreja católica, né? Minha família toda católica. Eu falei, claro, meu casamento será um casamento católico. Mas aí, meus amigos, quando eu comecei a olhar e quando eu comecei a comentar com as pessoas, tipo, nossa, eu vou casar no jardim, tô procurando fazer um casamento fora, em ambiente aberto, mas eu quero um casamento católico. Todo mundo virava o nariz ou virava pra mim e falava, você não vai conseguir. Não, Fernanda, isso não pode. Não, a igreja católica não permite. Não, isso é proibido. E eu escutava isso de várias pessoas. Até que um belo dia eu tava lá com a minha mãe, já era no ano do meu casamento, eu escutando só uma pessoa ou outra falando que não ia dar certo. Minha mãe virou pra mim e falou, minha filha, quer saber? Vamos ali na igreja pra gente conversar e pra gente ter as instruções corretas do que fazer? Nós fomos então até a igreja. Chegando lá, a primeira pessoa que nos atendeu foi uma moça que trabalhava na secretaria da igreja. Assim que eu falei com ela que eu queria me casar, ela já veio me falando sobre os papéis, sobre como funcionava o casamento, os valores, etc. Só que aí na hora que eu falei com ela, olha, antes eu gostaria de conversar com o padre, pois eu quero fazer um casamento em ambiente aberto. Aí ela, como assim em ambiente aberto? Em uma capela ou em outra igreja? Eu falei, não, eu quero me casar em um lugar externo. A moça já não gostou muito não. Ela deu uma olhada de lado e falou, eu acho que isso não pode. Eu falei, pois é, mas eu gostaria de conversar com o padre. Ela falou, ok, vou agendar então uma reunião com o padre. Ele não tá aqui nesse momento, eu vou agendar uma reunião pra vocês daqui a uns 2 dias. Pode ser? Eu falei, pode, claro. Voltei pra casa com minha mãe. 2 dias depois, então, fui até a igreja. E na hora que eu cheguei lá, o padre me chamou pra conversar, chamou minha mãe. E aí ele foi conversando comigo, explicando algumas coisas, e eu peguei e expliquei pra ele. Falei, olha, padre, já fui assim, morrendo de medo, né, gente? Eu falei, não, eu vou tomar um não, ele vai falar pra mim que eu não posso. Virei pra ele e falei assim, padre, eu gostaria de fazer um casamento em ambiente aberto, fora da igreja. Em um jardim, em um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim. Posso? Ele virou pra mim e falou, pode, claro que pode. Vou explicar pra vocês o seguinte, gente. Como que o padre me explicou, tá? Se pode ou não fazer um casamento fora da igreja católica, tá? Católica Apostólica Romana.
quem vai definir isso é a sua arquidiocese, a arquidiocese da sua região. A arquidiocese aqui de Belo Horizonte, no período que eu me casei, que foi no ano de 2019, ela estava em um ano de adaptações, tá? A igreja tem feito muito isso. Ela está em constante adaptação para melhoria, para a questão de se adequar às atualizações, às questões do momento, né? As modificações que exige mesmo a vida. E aí eu falei com ele isso, ele falou, olha, então a gente vai conversar com a nossa arquidiocese, que como eu falei para vocês, varia de arquidiocese para cada um, enfim. E aí ele me falou, olha, só que antes a gente vai seguir algumas coisas que são de praxe da igreja. E quando formos pedir autorização para a nossa arquidiocese, você, Fernanda, vai escrever então uma carta para o bispo aqui de Belo Horizonte, da arquidiocese de Belo Horizonte, explicando por que você quer casar fora da igreja. Enfim. Lá na secretaria, então, da igreja, eles me entregaram este papelzinho aqui, tá, gente? Que eu vou colocar aqui pra vocês ele mais ampliado, pra vocês verem o que é. E aí, nele consta, então, aqui, as documentações exigidas pra igreja para que eu possa fazer esse casamento. São elas, então, a certidão de batismo original dos noivos, com emissão máxima de 6 meses, carteira de identidade dos noivos, cópia, e comprovante de residência dos noivos, cópia também, certidão de nascimento dos noivos, com emissão máxima de 6 meses, certidão de casamento civil, essa eu tenho que entregar 2 dias antes do meu casamento religioso. Comprovante de realização do curso de noivos, que é exigido pela Igreja Católica, e toda a documentação deverá ser apresentada na igreja 3 meses antes da data que eu me escolher. Lembrando, pessoal, que a certidão de casamento civil é a única que não vai precisar ser entregue 3 meses antes. Então, pessoal, lá fui eu agendar tudo, corri no cartório, fiz o agendamento do meu casamento civil, levei o comprovante para a Igreja Católica, porque eles me pediram, né, esse comprovante do agendamento do civil, solicitei minha certidão de nascimento, minha certidão de batistério, e aí fui todo correndo. E lá fui eu, coloquei a mão na massa para escrever uma carta pro bispo. E eu pensei assim, gente, o que eu vou falar com o bispo para eu poder fazer o meu casamento fora da igreja? Como que eu vou justificar isso? Eu falei, quer saber? Eu vou falar a verdade, vou falar de coração. Então eu escrevi uma carta pro bispo falando para ele que eu era devota de São Francisco de Assis e que eu tinha o sonho de fazer o meu casamento fora da igreja. E que eu gostaria que o meu casamento fosse celebrado em um ambiente aberto, com a natureza, com o som dos pássaros, com os raios de sol, que eu me sentiria, sim, muito próximo de São Francisco. E que, inclusive, eu gostaria de procurar um padre franciscano para celebrar meu casamento, né? Meu matrimônio. E levei a carta até a igreja do meu bairro e o próprio padre lá da igreja, que foi um amor do início ao fim, gente. Esse padre lá da paróquia próxima da minha casa, do caso dos meus pais, né, na verdade, ele mesmo levou a carta para a arquidiocese. E aí eu fiquei, roendo os dedos aí por mais ou menos umas 3 semanas até ter a resposta da arquidiocese. Enquanto isso, eu fui dando entrada em tudo que podia. Mandava proclames para a igreja e fui procurando tudo. Enfim, gente, depois de 3 semanas, então, eu recebi a aprovação da Arquidiocese de Belo Horizonte, do bispo, falando, ok, Fernanda, eu libero o seu casamento com Augusto fora da igreja. Só que para isso você vai precisar de um padre que se responsabilize e ir lá celebrar seu casamento, né? Lembrando que eu me casei numa cidadezinha aqui do lado de Belo Horizonte, que é chamada de Confins. Você vai ter que procurar o padre que vai se responsabilizar pelos trâmites em auxiliar em fazer isso, por celebrar o seu casamento também e por levar toda a documentação da igreja. Porque, na verdade, você tem um livro que os noivos assinam, porque o casamento na igreja católica, ele é gravado, né, pra vida toda, as papeladas. Ele não é só simplesmente chegar lá e o padre falar. Não, ele é um documento mesmo. Enfim, lá fui eu na saga, então, de buscar o padre. Porque, gente, se eu achava que o complicado era a carta pro bispo, não era nada. Na hora que eu procurei, então, o padre lá da igreja próxima de casa, ele virou pra mim, me ajudou demais. Só que a única coisa que ele falou pra mim, desde o início, olha, eu não consigo celebrar o seu casamento fora, porque no mesmo dia eu já tenho um outro casamento em Belo Horizonte. E o meu casamento seria 4 horas da tarde e o outro que ele teria seria às 6. E ele falou, Fernanda, eu tenho medo, porque é fora de Belo Horizonte, pode ser que atrase. Então, assim, eu não posso celebrar o seu casamento. Mas comece a procurar outros padres que possam. Gente, aí que foi a dificuldade.
Eu não sei, parece que os padres, eles não gostam muito, agora eu tô falando assim, uma opinião minha, tá? De fazer o casamento fora da igreja. Porque eu não achava padre nenhum. E eu procurava, tudo quanto era lugar. Eu fui assim, gente, eu fui em convento, eu ia em todas as reuniões, eu adicionava os padres no Facebook, acredite nisso, que eu fazia isso. E começava a conversar com eles, contava toda a minha história e eu só recebia negativas do tipo: ah, não posso, eu tenho um curso, eu vou estar viajando, eu já tenho um casamento. E eu falei, meu Deus, a agenda desses padres são muito lotadas. Até que eu comecei a perceber que os padres não estavam querendo celebrar o meu casamento. Não sei, não sei se eles não se sentem à vontade com isso. Enfim, e aí eu recebi depois de um dos padres, que foi uma gracinha, um dos freis que eu conversei, que eu gostaria muito que fosse um frei também franciscano celebrando meu casamento. Ele me passou o telefone de 3 padres para eu entrar em contato. E aí eu liguei para esses 3, sendo que um deles, na hora que eu liguei, ele era mais velho, e aí eu falei assim, não, gostaria talvez de um padre um pouquinho mais novo. Olha só o preconceito falando aí, né? O preconceito no caso meu, viu? E aí não dei muita confiança pra ele, enfim, passou. Gente, tava faltando já, 2 meses pro meu casamento, meus convites prontos, tudo pronto, eu não tinha padre pra celebrar. Eu tinha aprovação da igreja, mas eu não tinha padre. Fiz o meu curso de noivos na data limite que eu poderia fazer até a documentação toda ficar pronta. Que, inclusive, a única igreja que tinha vaga, acredite, era a igreja de São Francisco de Assis. Só que era lá do Barreiro, ficava super longe da minha casa, mas a gente foi lá e fez, né, o curso de noivos e eu não tinha nada. Então, enfim, já tava assim, desesperada. Até que um dia eu estava na minha casa, desiludida, assistindo Sessão da Tarde, um dia em casa, e o meu celular toca. Na hora que o meu celular toca, eu falei, alô? Aí era uma voz de um senhor falando assim, oi, tudo bom? Esse telefone é da Fernanda? Eu falei, é. Ele falou assim, oi Fernanda, tudo bom? Aqui é o Frei Leonardo. Vocês lembram aquele padre que eu falei que era mais velho? Que eu conversei e que eu não dei muita confiança? Era ele no telefone, gente. Ele estava me ligando. E ele assim, minha filha, tudo bem? Eu tô te ligando pra saber se você conseguiu o padre pro seu casamento. Porque você me falou que estava em busca de padre, não tinha conseguido. E eu queria saber se você conseguiu o padre. Aí eu virei pra ele e falei assim, Frei Leonardo, eu não consegui nenhum padre. Eu já tava assim, quase chorando com ele no telefone. Gente, juro, eu acho que tava faltando um mês pro meu casamento. E aí ele me solta assim, então eu celebro o seu casamento. Só que eu só preciso de vocês virem aqui no convento me buscar e me mandar um Uber, talvez, de volta pra cá, porque eu tenho uma missa pra celebrar mais tarde de noite, pode ser? Gente, meu coração deu uma coisa na hora, que eu falei assim, é claro, padre, que pode. Eu já liguei pro Guto correndo, contei pro Guto, gente, foi assim, não, foi uma escolha de Deus, não poderia ter sido um padre melhor. O Frei Leonardo que celebrou o casamento foi lindo, foi maravilhoso. Enfim, aí eu levei toda a documentação para ele lá na igreja, nós conversamos com ele, nos apresentamos antes, levamos toda a documentação, demos entrada mesmo naqueles papéis da igreja católica, né? Fizemos o pagamento para a igreja. Na verdade, a gente não fez o pagamento completo porque a gente não utilizou o ambiente da igreja em si, mas só pela documentação, sobre todas as outras coisas. E eu tenho até hoje aqui, olha só, a cópia do meu recibo do casamento. Na época eu paguei R$400 pela taxa de casamento, né, pra igreja. Quando você vai casar na igreja física mesmo, é um pouco mais caro que isso. Então eu paguei só pelas taxas, os trâmites e tudo. O padre mesmo, gente, claro, não me cobrou nada, vocês acreditem? A única coisa que ele pediu foi o Uber, que buscasse ele aqui na região do Carlos Prates, em Belo Horizonte, onde ele residia em um convento, e levasse ele até Confins e depois trouxesse de volta. Gente, que amor! Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem algumas cenas do meu casamento. Meu casamento foi um casamento católico, completo, com todos os trâmites pela Igreja Católica. Meu casamento só não teve mesmo a comunhão durante a celebração, porque o Guto também não tem o batistério, né? Desculpa, o batistério ele tem, não tem a primeira Eucaristia. Então, nós não fizemos, mas assim, gente, foi uma celebração linda. E o padre, maravilhoso, deixou que o nosso casamento fosse todo assim, diferenciado, nos deixou fazer os votos. Ele chegou perto da gente e falou assim, aqui, me contem, como é que vocês querem o casamento de vocês? Aí eu falei que eu gostaria de algumas palavras bonitas celebradas por ele, faladas por ele, mas que eu queria que fosse alguma coisa bem leve, que fosse assim, diferente. Aí eu falei, padre, eu gostaria de ter a Bíblia da minha família, que é uma Bíblia que meu avô deu para minha mãe,
durante a celebração. E ele falou, claro, não tem problema. Ele falou, quem que você quer que leia o versículo? Eu falei, a minha irmã. Ele falou, vocês querem fazer uma coisa diferente? Eu falei, queremos. Aí eu contei pra ele o que era. Outro dia eu falo pra vocês o que foi, porque isso aí é uma coisa muito bonita que teve no meu casamento, que eu vou deixar pra outro vídeo. E assim, gente, foi. Colocando aqui pra vocês agora algumas fotos do meu casamento. Pois é, foi tudo muito lindo, foi tudo muito maravilhoso. Depois, ao final da celebração, a única coisa que minha mãe, né, que ficou com a obrigação foi de ir na segunda-feira, eu me casei no sábado, ir na segunda-feira e levar toda a documentação da cerimônia mesmo. Ela ficou em mãos e o pessoal da igreja falou, olha, toma cuidado, esses documentos são muito importantes. Se perder, se rasurar, se manchar, a sua filha não vai ser considerada casada pela igreja. Minha mãe falou, não, claro, gente, minha mãe quase colocou o trem embaixo do vestido. Mas assim, ela guardou e meu casamento foi maravilhoso. Nossa, eu guardo com muito carinho. A celebração foi linda, foi do jeito como a gente sonhava. Foi com a bênção da natureza ao nosso redor, de uma imagem linda de São Francisco de Assis, que eu tenho inclusive até aqui em casa, que o Guto mandou fazer, uma imagem de barro, com um frei franciscano celebrando o nosso casamento. Foi tudo maravilhoso, foi tudo abençoado por Deus. Juro pra vocês, foi lindo. E essa foi a minha experiência, essa foi toda, assim, a minha trajetória de como eu fiz meu casamento fora da igreja, tá? Aí, uma coisa que eu vou dar uma dica pra vocês não escute uma ou outra pessoa falando que você não vai conseguir. Não escute conversas das pessoas. As principais pessoas que você tem que procurar, que vão te orientar a respeito disso o padre da sua paróquia, ou então a própria arquidiocese da sua cidade, tá? Faça isso. Inclusive, até algumas pessoas que trabalhavam na secretaria da igreja não sabiam me dar informações, eu me dava informações até errôneas. Então, assim, procure o padre, que ele vai ser a melhor pessoa para te orientar, e a arquidiocese da sua cidade. Lá eles vão te falar o que pode, o que não pode, como deve ser feito, quanto tempo vocês têm para fazer isso. Gente, ó, eu confesso que a parte mais difícil, como eu falei para vocês, foi conseguir o padre. Nessa labuta de conseguir o padre, nós ficamos aí quase 2 meses. E, gente, eu adicionei muito padre no Facebook. Nossa, eu não podia encontrar com um padre na rua, com um frei na rua, que eu parava ele e falava, vem aqui, você celebra casamentos? Eu estava desse jeito, gente. Enfim, tamanho era o meu desespero, mas Deus sabe o que faz. Tanto que ele colocou uma pessoa abençoada para poder celebrar o meu casamento e foi tudo lindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha, assim, elucidado para vocês bastante, tirado todas as dúvidas de vocês. E este foi o meu casamento dos sonhos, a cerimônia mais linda que eu podia ter. Espero que ajude vocês. E me conta aí, você quer fazer um casamento fora da igreja? Você quer fazer um casamento católico? Você tem dúvidas? Vai me mandando pergunta ou por aqui ou lá pelo blog que eu vou responder, tá, gente? Não se esqueça, então, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para toda vez que sair um vídeo novo, você ser avisado. E é isso, então. Tchau, tchau, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo.